bem-vindo ao Aliteração. E a dica de hoje é sobre investigação médico-científica. Então, se você gosta, se te interessa, se você quer escrever sobre isso, esse é o tema de hoje. Se você for analisar, a gente começa com muitas histórias, na verdade, até da nossa vida real. A gente começa, sente alguma coisa, ninguém vai para o médico direto. Tem sempre aquela começo de coisa que você vai tentar tomar um xarope, vai tentar ver o que está acontecendo, tomar uma aspirina, né? Tomar um remédiozinho. Alguém vai falar para você tomar, ou antigamente, como era antigamente, canja de galinha, né? Né? E se não dá certo, a gente termina indo para o médico, né? E essa é a base, o começo da história da investigação médico-científica, né? Então, por exemplo, se a gente for considerar, existem inúmeras histórias que vão falar disso, né? Você tem House, ER, né? O The Good Doctor, diversos filmes terminam usando isso como base, né? E até histórias, por exemplo, como O Nome da Rosa, termina sendo investigativa dentro de um contexto médico, né? Que o cara descobre, vai lá falar com o herbalista e vê lá o veneno das línguas pretas e tudo isso, né? Inclusive, o que nos leva a considerar até que você pode considerar a história, né? O foco da história, tanto o lado do protagonista, né? Que é a pessoa que está usando isso para resolver a questão, né? Isso vai contar a história dele, como o antagonista, que está usando um veneno, está usando alguma coisa, né? Para causar o problema, né? Inclusive, se eu não me engano, até válido porque está entrando em Missão Impossível. Acho que Missão Impossível 2 é isso. Era uma história lá que um médico tinha criado, um cientista tinha criado um vírus, bactéria, whatever, né? E ele tinha se infectado e Tom Cruise precisava ir lá achar não é exatamente, é mais um trilho de ação, mas o fundo é um fundo desses, né? Quer dizer, se a gente for considerar as histórias são muito mais aquelas histórias de hospital, são bem mais de questões como essa, né? House e outras em que existe um problema que ninguém sabe, e aí o protagonista vai ver todas as possibilidades e ver tudo e ver isso, né? E resolver o problema. Agora, um ponto desse tipo de trailer que a gente tem que considerar é que, assim, muito, o aspecto tecnológico é muito interessante. E existem outros estilos de thriller tecnológico, né? Como é o caso, por exemplo, de thriller tecnológico puro, né? Como O Caçador do Vermelho, O Enigma de Andrômeda. Mas você tem que considerar que em todos eles, apesar de existir um enorme número de referências, né, tecnológicas, no caso, até se a gente for pensar em seriados como House, Good Doctor, de termos médicos, né, de questões de investigação médica, a essência no fundo é o personagem humano, seja ele o protagonista, o médico, o protagonista, a pessoa que está doente, né, ou que seja o antagonista, que é a pessoa que está causando isso, né? Inclusive um outro exemplo disso é o de filme, aquele Olhos de Lorenzo, por exemplo, em que o pai, o protagonista teórico seria a família, né? O pai, a mãe, o filho que tem problema, e aí eles vão tentando resolver, né? Então o foco não é, por exemplo, o médico, né? Então não necessariamente o foco precisa ser o protagonista ser o médico, né? E esse é o ponto, assim, como qualquer história, ela tem que ser uma história humana, né?
Não pode ser uma história só focada no elemento médico ou nas questões, porque senão a pessoa vai procurar um livro técnico e não vai procurar uma história de ficção, né? Inclusive, se a gente for considerar esse elemento, tá, e você estiver interessado, existem sites que apresentam essa questão, né, de doenças e sintomas e coisas que você pode ver. Os médicos, na verdade, isso é uma ferramenta que os médicos usam, né? E como os livros agora você tem, além dos livros, você também tem site, né? Então médicos, estudantes de medicina terminam vendo isso, né? Pesquisando, e você como escritor vai ter que pesquisar no mesmo nível, né? Mais a fundo, inclusive. Que exatamente isso. Se não é a sua área, você não é um médico escrevendo sobre medicina, né? Você tem que ou buscar alguém que saiba, ou alguém onde essas pessoas buscam, né? Então você tem que ver isso. E, falando nisso, um dos pontos que você tem que ver, isso é bastante comum das diversas histórias que eu comentei, né? É que, por exemplo, não necessariamente, né, o que o paciente tem, né, do que o paciente está reclamando, são os sintomas, são relativos à doença. Existem sintomas semelhantes para doenças diferentes. Então, isso é sempre um problema que termina sendo interessante se focar na história, né? Que é determinar não só o que o pessoal está sentindo, mas o que está causando isso nele, né? Indo para a causa do problema. Outro ponto, quer dizer, as pessoas, e aí eu digo tanto pessoas pacientes como pessoas do círculo do paciente, mentem. Eles querem manter alguns segredos, e então você tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa não quer falar, ou elas mentem porque elas não sabem, ou elas mentem porque elas têm vergonha, né? Então você tem que tomar cuidado exatamente por causa disso. Enquanto o corpo, né, os sintomas não mentem. Não adianta você falar, entendeu? Por exemplo, a pessoa fala, mas eu não fumo, mas você fuma. Mas eu não faço isso, mas você faz isso. Então isso de novo é uma coisa que nós vemos muito, se você for ver esses seriados de médico, que é a questão do House, por exemplo, em que eles mostram, entre outras coisas, essa questão do endeusamento do médico. Ele fala inúmeras vezes, né? Pacientes mentem. Quer dizer, por quê? Entendeu? Ele tem a razão dele, né? Então você tem que considerar isso sempre dentro da sua história, né? Por exemplo, um ponto interessante, até um exemplo que uma colega do Aliteração comentou, foi, por exemplo, ligada a essas questões, né? Até inclusive indo da automedicação que a gente falou no começo, até como isso pode atrapalhar. Foi de uma colega dela, né, uma bibliotecária que estava com uma tosse, e um amigo falou, eu estava com essa mesma tosse, e aí passou um xarope, né, e esse xarope, ela ficou tomando esse xarope por muito tempo, e esse xarope deu uma melhorada, mas não resolveu o problema, e terminou, na verdade, piorando, né, porque ela estava encobrindo o problema, e o problema estava se disseminando, né, e o fungo que a pessoa tinha terminou se propagando. E quando ela foi fazer um exame que ela precisava para a empresa, estava numa situação bem pior, ela terminou tendo que ficar muito tempo fora. Então, tipo, é um caso praticamente digno de ser contado, a história, né? Quer dizer, evidente que ia ter que ser romanceado, né? O médico ia ter que fazer alguma coisa, ia ter que ser uma história, é uma base exatamente bem plausível, né? Inclusive nos leva a colocar exatamente esse ponto. Muitas vezes as nossas histórias são bastante plausíveis de serem romanceadas, né? Quer dizer, de acontecer. Eu mesmo tive um amigo que ele ficou uma semana com dor, nenhum médico sabia o que era, né? E uma semana depois ele teve que abrir tudo, que teve uma infecção no apêndice, e evidentemente que por uma semana
ficou, o apêndice estourou, teve que limpar. Esse cara, eu lembro, o cara era um gigante. Quando eu fui ver ele, parecia um fio de linha, né? Dizer aquela coisa, mano, se não fosse uma pessoa do tamanho do cara, teria ido pro vinagre, né? Então, assim, são coisas assim que acontecem, né? São histórias do nosso dia a dia que terminam servindo de base, né? Como histórias assim, né? Essa mesma colega que trabalha com acupuntura, ela comenta que existem, né, inclusive é um ponto bastante interessante, porque a gente pode ver tanto a medicina ocidental como a medicina oriental, né, que sintomas semelhantes podem ter problemas diferentes, né? Então é uma área que, até onde eu sei, é muito pouco trabalhada na literatura, especialmente nacional. Funcionaria excelentemente bem, seria quase como um policial, né? E muito pouca gente sabe que existe, né? Então, e no fundo é uma história humana, né? Nos vai pegar pelos sentimentos humanos, pelo paciente, pelo médico, funciona super bem. E bom, essa dica de hoje, né? Se você gosta desse tipo de assunto, né, de medicina, de um romance médico investigativo, né, um tom mais científico, bom, essa dica foi para você. E se você conhece alguém, né, que curta, que quer descrever, que gosta de escrever sobre isso, passa o link para ela, né, passa a dica, vai que a gente consegue estourar um best-seller nacional do tema, né? Ia ser muito bom. Então, até mais.